Abra comigo tua Bíblia na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo 10 ao 13. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 10 ao 13. Todos acharam? Amém? Que não acharam, pode acompanhar no telão. Versículo 10 diz assim: irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloe de que há divisões entre vocês. Com isso, quero dizer que alguns de vocês afirmam: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda, eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Amém? Eu quero intitular esta mensagem: acaso Cristo está dividido? É uma pergunta que está no texto, versículo 13. Olha a pessoa que está do teu lado e diz assim: acaso Cristo está dividido? Responda para o teu irmão: está ou não? Não. Amém. O pior é se alguém falasse assim: está, né? Não, mas não está. Bem, o apóstolo Paulo, irmãos, ele plantou esta igreja de Corinto, está registrada em Atos 18, na sua segunda viagem missionária. E essa cidade de Corinto era uma cidade portuária e fica localizada na Grécia. E ele ficou 1 ano e 6 meses ensinando os irmãos. Ele plantou a igreja, ele como apóstolo, né, foi o maior plantador de igreja do Novo Testamento, no tempo bíblico. E ele, então, é também um dos maiores autores das cartas, dos livros do Novo Testamento. E aonde ele plantou as igrejas, ele depois cuidava, mandando cartas, porque ele não podia estar indo até a igreja, então ele escrevia, e assim ele ensinava os irmãos, ele instruía os irmãos através de cartas. Segundo historiadores, né, que declaram e afirmam que a primeira carta aos Coríntios, na verdade, é a segunda, que a primeira carta extraviou-se, certo? Tinha mais assunto que ele tinha tratado, mas aí o que aconteceu? A primeira carta que nós conhecemos, que faz parte da Bíblia, é a segunda que ele mandou, e depois o 2 Coríntios, a segunda carta seria a terceira carta que ele mandou aos Coríntios. Porém, essa primeira e segunda carta, ela é rica em ensinamentos para a igreja de hoje também. Porque eu pergunto para você, a anomalia que estava acontecendo na igreja de Corinto, você acha que nos dias de hoje elas acontecem no meio do povo de Deus, que é divisões? Vocês acham ou não que acontece? Então, nós sabemos que continua acontecendo. Porém, esta instrução de Paulo é uma exortação. A exortação, irmãos, não é uma chamada de atenção maldosa. Tem pessoas que entendem mal a exortação. A exortação, ela quer dizer o seguinte: colocar novamente no trilho. É isso que quer dizer a exortação. Paulo não estava criticando os irmãos de Corinto, porque na verdade o papel do líder não é criticar, mas é instruir. Porém, Paulo se surpreendeu, porque você vai ver depois no segundo texto que nós vamos ler, que ele ficou assim, tipo, como diz o apóstolo João Maria Rodrigues, ficou boquiaberto com o que estava acontecendo, porque ele havia ensinado e instruído aqueles irmãos. Mas, no entanto, eles estavam agindo
como uma prática do mundo. Porque depois você vai ver que ele vai chamar a atenção, e vocês estão agindo como mundanos. Então hoje, quando a pessoa exorta outros, fala assim, viu, você está com sintomas de mundanos, a pessoa fica bravo. Mas o que ele quis dizer? Não, vocês estão fazendo igual as atitudes meramente humanas e mundanas. Vocês não estão fazendo a diferença depois que vocês receberam a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Então era uma exortação amorosa, por mais que seja pesada e seja confrontadora. Preste atenção numa coisa, toda palavra que nos confronta, irmãos, e a gente sente aquela afronta assim, pode saber que está fazendo a diferença. É uma das coisas que na última mensagem eu disse, que o povo israelita, eles amam ser chamado a atenção no sentido de correção. E nós sabemos, né, que o sábio, se você chama a atenção dele, por amor, que, né, a gente não vai chamar a atenção dos irmãos para humilhar, a gente tenta instruir, né, o intuito nosso é instruir uns aos outros, para que você seja bem sucedido. Mas aquele que fica bravo, a gente prefere às vezes não falar nada. Só que esse, preferir não falar nada, a pessoa vai se arrebentar ali na frente. Irmãos, eu fico tão triste quando a gente quer instruir uma pessoa relacionada com o seu casamento, com a sua vida financeira. Logicamente que eu não sei tudo, né? Não sou especialista em tudo, mas a gente pode indicar a pessoa para ouvir um especialista. Mas os assuntos pastorais, que geralmente eles acontecem no dia a dia, são assuntos relacionados com a família, relacionamento de casais, né? Na vida conjugal. E a gente tem uma experiência, são 41 anos de casado, vou fazer agora, né? Então os erros que eu cometi no meu casamento, eu não gostaria que os novos que estão agora começando, que cometam esses erros. E eu sei que aqui tem mais irmãos que têm, né, já uma longa jornada, que tem uma experiência que pode um compartilhar com o outro, no intuito não de humilhar, mas no intuito de ajudar, abençoar um ao outro. E você, irmãos, você irmão, irmã, você jovem, que vai receber uma palavra de instrução, não leve a mal. Receba a palavra de instrução, sabe por quê? Porque quem recebe a palavra de instrução é sábio. O sábio, quando ele recebe uma palavra de instrução, ele fica mais sábio ainda. Só que o tolo, ele avança contra a gente. É Provérbios que diz. Então tem gente, irmãos, que se você falar alguma coisa, tem que medir a estrutura dele. Mas eu fico perguntando, até quando a gente vai medindo a estrutura e vendo a pessoa se afundar e você não consegue falar nada? Só que lógico, irmão, calma, tem que medir a estrutura. Porque se em vez de você ajudar, você vai acabar ainda complicando mais. Porque tem pessoa que não aceita, né, uma correção, uma instrução, ele se sente ofendido. Então existem essas pessoas, infelizmente essas pessoas vão sofrer mais do que aqueles que aceitam a instrução. Porque você lembra de alguma instrução que você ouviu da tua mãe, do teu pai, mas não obedeceu? Você lembra? Levanta a mão. E aí? A instrução do teu pai ou da tua mãe, com certeza era para o teu bem. Só que você na hora não aceitou, como eu também não aceitei. E depois, aconteceu o momento das lágrimas? Aconteceu ou não? Geralmente, irmãos. Então, olha, chore menos e ouça mais o conselho de quem está ali apto a te dar um conselho, que Deus levanta pessoas e coloca no nosso caminho para dar conselhos. E conselho sábio, porque é o seguinte, dependendo de quem vem o conselho, você vai avaliar se você dá crédito ou não. Porque tem gente que quer dar conselho, ainda mais em áreas que eles são frustrados, quer dar conselho para os outros. Está cheio de pessoas aí que quer fazer isso. Só que lógico, você não vai ser mal educado. Pessoas que não têm crédito, você precisa se maltratar elas. Você escuta por um ouvido e solta por outro. Mas pessoas que têm crédito para falar sobre o assunto com você, você deve dar crédito. E você será abençoado. Amém? O apóstolo Paulo então preocupou-se, porque uma prática mundana de divisões estava acontecendo. E por isso que no primeiro versículo Paulo disse assim, ele é como disse assim, pelo amor de Deus, meus irmãos. Vamos traduzir para hoje. Em nome de Cristo. Vocês não podem continuar com essas divisões que vocês estão vivendo. Que haja concordância no que vocês falam. Em nome de Cristo. Sabe por que ele estava falando isso? Porque ele amava esses irmãos.
E às vezes a gente fala para um filho, fala para um irmão, em nome de Deus, em nome de Cristo, pelo amor de Deus, querido, se acerta a esposa. Não é Deus que tem que fazer a obra, é você que tem que se acertar. Você que tem que pedir perdão. E você, mulher ranzinza, perdoe teu marido. Não deixe que as divisões, por causa de negócio, por causa de empréstimo de cheque, por causa de compra que não foi paga, vai brigar com o irmão, não converse. A Bíblia diz que nós não devemos ser fiador, mas as pessoas vão e são fiador. Então, lógico que a Bíblia aconselha que é melhor não ser fiador. Só que tem casos que você tem que socorrer o irmão. Só que é o seguinte, queridos, tem que tomar muito cuidado. E o tema que tem me preocupado e que eu quero falar, olhando, irmãos, aqui, eu já dei o tema, né? Mas eu quero tratar desse assunto porque é de suma importância. Eu pensei, puxa vida, como isso está acontecendo na igreja dos dias de hoje. Mas, irmãos, não é para criticar o irmão. Eu já errei, irmãos, e às vezes erro, a gente vai para o lado do coração, certo? Mas você tem que caminhar diligentemente, porque existem as armadilhas na nossa vida, e nós não somos diferentes dos outros. A única diferença das outras pessoas é que nós temos o Espírito Santo que habita em nós mediante a confissão de Jesus Cristo. Nós estamos na lista de justificados, enquanto tem outros que não confessaram Jesus como Salvador, eles ainda não são justificados, mas vão ser mediante a mensagem que nós pregamos, amém? Mas nós sentimos fome igual aos outros que não têm o Espírito Santo. Nós sentimos frustrações igual aos outros que não têm, o Espírito Santo não habita neles, mas também tem frustrações. Nós temos frustrações. Nós também ficamos tristes com algumas situações que nós passamos, como qualquer pessoa, porque não podemos esquecer, somos seres humanos. Amém? Não podemos esquecer, se nós vacilamos, praticamos algum pecado por acidente, porque aquele que recebeu Jesus como Salvador, nova criatura é. Ele não pode ficar planejando pecados. Que é planejando pecado, não é convertido ainda, não se converteu a Cristo. Precisa se converter. Mas se a gente dá uma resvalada, é como andar de bicicleta. O que nós vamos fazer? Nós vamos, se você se depara com alguém que resvalou e caiu, qual que é o papel de nós, servos de Deus? Dar a mão e levantá-lo, ajudar eles a colocar em pé. Esse é o nosso papel. O nosso papel não é ficar criticando, irmãos, não é ficar dando de dedo, certo? Então, mas vamos aqui para o texto, que é muito interessante o que eu vou dizer aqui. Aqui, tinha 4 facções na igreja de Corinto. É pesado, pastor, facções. Mas facções. Ou grupos, né? Grupinhos, panelinhas. Tinha 4. Um grupo desses era um fã de Paulo. Paulo era Deus no céu e Paulo na terra. Ou às vezes tem invertido. Paulo na terra, não. Paulo no céu e Deus na terra. Tem gente que faz isso, tanto que endeusa. Tinha um irmão que falava assim, ó, o irmão foi tão endeusado lá na igreja que, fulano de tal, que ele está no céu e Deus está aqui na terra, né? Porque de tanto que ele foi endeusado. Mas, logicamente, queridos, que eu já estou falando isso aqui, não é para você se ofender, a gente tem aquelas pessoas que a gente gosta, a gente se simpatiza, a gente se afina mais, não é? Não é isso? Eu me identifico, já ouviu essa palavra? É muito usada hoje. Eu me identifico muito com o irmão, com aquela irmã, com aquele pastor, com aquele líder. Eu me identifico. Até o dia que ele pegar no teu pé. O dia que ele pegar no teu pé, você se identifica mais. É assim que acontece, né? Mas quem que era os obreiros que eram conhecidos na igreja de Corinto? Paulo, que foi o plantador, que ele disse assim, tem um versículo que ele fala lá na frente, que ele diz assim, eu plantei, Apolo regou, mas Deus fez crescer. Agora, o que eu vou dizer para vocês? Irmãos, Paulo devia ser estimado e amado mesmo, porque foi ele que plantou a igreja lá. Só que Paulo foi sábio, ele batizou poucas pessoas, não batizou muitas pessoas, porque ele já previu lá na frente, que iam dizer assim, não, eu sou de Paulo, porque foi Paulo que me batizou. Porque ele diz no texto lá,
Ainda bem que eu não batizei, só batizei fulano, ciclano e beltrano, mas não batizei outros mais. Por quê? A ideia, o objetivo bíblico, irmãos, não é que nós sejamos donos de pessoas. O objetivo bíblico é que nós ganhemos pessoas para Cristo. E que nós discipulemos pessoas usando a figura de Cristo e dando testemunho como Cristo. Certo? Só que às vezes a pessoa quer que você goste de abóbora e você não gosta de abóbora. Eu conheço um discípulo, que tem um discípulo aqui que eu amo demais, e ele me ama também, mas eu sei que ele não gosta de abóbora. Eu vou oferecer abóbora para ele, né, Chico? Eu vou oferecer para ele o quê? Um franguinho assado, uma batata, né? Mas abóbora não, ele não gosta de abóbora. Agora eu amo abóbora. Eu gosto muito. Só que tem coisa que eu não gosto. Por exemplo, jiló eu não gosto. Não sei se alguém gosta de jiló aqui. Gosta ou não? Tem gente que gosta de jiló? Nossa. Mas eu amo você, irmão, do mesmo jeito. Gostando de jiló ou não gostando, eu amo você. Mas o jiló eu não gosto. Aquele tal de quiabo também, não gosta muito não. Quem gosta de quiabo aqui, irmãos? Nossa, mais gente gosta de quiabo. Muito bem. Beleza. Então, o pregador Paulo, não o Bichara, mas o apóstolo Paulo, né? Nesse caso aqui, tinha os fãs que gostavam de Paulo. E eles declaravam, eu sou de Paulo. Aí tinha um outro público, que fazia parte da mesma igreja, que gostavam, era fãzaço de Apolo. Apolo era de Alexandria, era um pregador eloquente que apareceu lá, pregando de forma eloquente, sabe daquele sapateador igual a pastora Cleusa, assim? Eloquente, falando forte, com muita convicção, e o povo ficava, meu Deus, o Apolo, eu sou de Apolo. E aí, tinha outro grupo na mesma igreja, que era um fanzaço do irmão Pedro, o apóstolo. Principalmente os judeus, porque sabe, né, que o apóstolo Pedro, o ministério dele foi voltado para os judeus, para evangelizar os judeus. Paulo foi levantado para evangelizar os gentios. Mas só que aí, irmãos, tinha um outro grupo, porque são 4, né? Um que era fã de Paulo, um que era fã de Apolo, e outro que era fã de Pedro, e havia mais um grupo que era fã de Cristo. Que beleza, agora sim. Esse grupo eu quero fazer parte desse grupo. Esse grupo é o grupo mais certo, mais santo, é aquele grupo santo da igreja. Eu sou de Cristo. Está enganado. Esse grupo não era, apenas falava que era. Sabe por quê? Porque esse argumento ainda existe hoje. É errado ser de Cristo? Não, o objetivo é todos nós somos de Cristo. Mas todos nós temos que ser também dos nossos irmãos. Ser fiel aos nossos irmãos, amar nossos irmãos, honrar os pregadores. Saber que é Cristo que os usa. É Cristo. É como uma emissora de rádio. Troca a programação, mas o sinal é o mesmo da emissora. A televisão está transmitindo a sua programação, muda a programação, termina um programa, começa outro. Mas se você está assistindo o SBT, ou a Record, né, a outra eu nem falo, mas se você estiver assistindo a programação, troca a programação. Mas o sinal continua sendo daquele canal. Então o que acontece? Troca os pregadores aqui nesse púlpito. Tem domingo que é eu que prego, tem domingo que é a pastora Cleusa, o presidente Daniel, o Paulo Bichara, o pastor Júnior, o pastor Márcio, mas é Deus usando como porta-voz. Pode ser você, o próximo pregador aqui. Pode ser você, e Deus vai levantar muitos pregadores. E você vai estar pregando aqui. E Deus vai olhar assim, está faltando fulano hoje. Bom, a primeira vez, às vezes foi coincidência. Mas depois, no outro mês, você vai pregar. Cadê aquele irmão? Acho que não gosta da minha pregação. Não é isso, irmão? Você pensa que as pessoas não observam? E às vezes não é nada disso. Aqui às vezes não deu certo de vir mesmo. Às vezes faz um mês que não veio, porque não deu certo. Às vezes faz 2 meses que não veio, porque não deu certo. Né? Mas o que aconteceu? Esses grupos, com essa atitude deles,
eles estavam causando divisão numa única igreja. Porque a igreja é única. A igreja de Ivaiporã, Batista Betel, é uma denominação, mas o corpo de Cristo é um só. Mas quando nós congregamos e temos o nosso endereço aqui, irmãos, nós temos que zelar uns pelos outros que congregam conosco, porque é cuidado. Por isso que Deus já permitiu que exista várias igrejas, porque aqui nós podemos ajudar um ao outro, desenvolver relacionamento num grupo menor de pessoas diante da igreja que há no mundo, a igreja universal, não do bispo Macedo. A igreja universal quer dizer a igreja de Cristo na face da terra. Imagina se fosse uma igreja só em um local, nós tínhamos que ir lá. Tinha vezes que nós não ia conseguir ir. Ainda bem que Jesus falou: surgirão os adoradores que me adorarão em espírito e em verdade. E aqui está uma igreja que adora o Senhor em espírito e verdade, amém? E uma igreja que adora o Senhor em espírito e em verdade é uma igreja que é unida. Porque, irmãos, nós olhamos para a mensagem bíblica. Jesus ensinou sobre isso, sobre a unidade. Disse para os seus discípulos: vocês serão conhecidos que são meus discípulos pela unidade que há entre vós. A igreja primitiva pregou sobre unidade. Morriam um pelos outros, lá defendendo a sua fé. Eram mortos, unidos. A unidade, queridos, isso não quer dizer, porque nós somos indivíduos, mas não quer dizer que você tem que concordar com tudo que o irmão fala para você. A forma que ele pensa, o jeito que ele age. Não, mas você tem que respeitar ele. Se você respeitar a opinião dele, a atitude dele, e se for algo para uma correção bíblica, se não seja ato pecaminoso, tem coisas, irmãos, que as pessoas fazem que não é pecado. Nós achamos que é pecado, mas tem coisa que não é pecado, certo? Agora, tem coisa que não é pecado no momento, mas pode alavancar um pecado. Então aí entra a ordem de instrução. Olha, se você continuar fazendo assim, não é pecado. No momento não é pecado, mas ele vai se tornar pecado quando alguém se escandalizar com essa prática tua. Aí se torna pecado. E você vai ter que dar conta daquele irmão fraco que viu você comendo chouriço de sangue. E a Bíblia diz que não pode comer sangue e você comeu chouriço na frente do irmão. Irmãos, você destrancou um frango lá na frente do irmão novo convertido. Pegou e puxou no pescoço do frango, o frango ficou rodopiando assim, e você não escorreu o sangue do frango, e depois você fez, aquela carne ficou preta, com gosto de sangue. Escandalizou o irmão. O irmão talvez nem quis comer, deu desculpa, e ficou ali pela beira do prato, porque não come carne sufocada. Então já se tornou pecado. Certo? Estou aqui acrescentando um pouco para brincar com vocês. Mas o grupo de Apolo, então gostavam do Apolo, porque Apolo era... Não é errado, irmãos, você gostar de pregadores eloquentes. Não é errado você gostar de pregador que era um homem assim, respeitado, ainda mais que era apóstolo, Pedro, mas era um homem que o povo botava fé, porque depois que ele se converteu, ele se tornou mesmo, sabe, um homem de Deus, era um homem de Deus, que a sombra dele curava, um homem poderoso em oração e tudo, né? Você... Irmão, não tem problema nenhum você estimar, respeitar, honrar os irmãos que são pregadores, que são obreiros na casa de Deus. Inclusive a Bíblia recomenda que os obreiros de Deus devem ser amados e honrados. Não é errado. Sabe o que é errado? É começar de panelinha e influenciar pessoas. E hoje é o Apolo que vai pregar no domingo que vem. O Apolo? Então eu vou vir. Tô aí, vamos lá, gente. O Apolo vai pregar. É Pedro que vai pregar. Outro domingo é Pedro. O Pedro, sei lá, a mensagem do Pedro é meio simprona, assim, né? Sei lá. Mas ele é cheio do poder de Deus, então eu vou. Mas de repente, irmãos, Paulo, o ensinamento dele, dizem que Paulo, ele era muito aprofundado no ensinamento, mas ele fazia as pessoas dormir na cadeira. Teve até uma passagem que um rapaz dormiu na cadeira e caiu, né? Parece que morreu lá, quebrou o pescoço. Vai dando aquele sono, assim, quando vê, você vai sonhando que está nas alturas.
começa a ver uns anjos, né, voando. E quando você vê alguém cutucando em você, ei, acorda aí. E até vou avisar uma coisa, irmãos, eu fecho o olho aqui para meditar, mas eu não estou dormindo quando eu fecho aqui, viu? Esses dias falaram para a Cleusa assim, ó, o pastor estava dormindo lá. Não estava ligado, irmão, na mensagem. Estava ligado no céu, com o olho fechado, irmão. Para não se distrair. Entendeu? É um costume que eu trouxe lá dos batistas velhos lá, que nós ficávamos tudo com o olho fechado na hora da mensagem. Colocaram eu para cuidar do som uma vez, irmãos, e eu cuidando da mesa de som. Só que aí a igreja entrava naquele fogo, naquela manifestação do Espírito Santo, eu fechava os olhos e ficava lá, irmãos. E o microfone rodando de mão em mão lá, e eu não estava vendo. Precisava alguém cutucar, liga o microfone. Aí fiquei, acho que uma semana me tiraram, irmãos. Não era meu dom. O Josnei lembra disso, né, Josnei? Que eu fui colocado lá, né? Irmãos, colocaram na recepção, eu tinha dor nos pés, eu trabalhava numa empresa multinacional, eu trabalhava muito. Eu arranjava uma banquetinha, puxava e ficava sentado assim, ó. Daí o recepcionista, irmão, quase morto, né? Imagine. Então daí eu falei para a Cleusa, viu, Cleusa, mas e agora, né? Tinha que pôr outra, porque tem que ser um cara animado, né? Na recepção, já pensou um cara desanimado na recepção? Com a cara fechada, cansado. Na recepção tem que ser assim, né? Bem-vindo. Ô querido, que bom que você veio. Sabe, mas tem que ser verdade, não precisa ficar fingindo também, né, irmãos? Mas tem gente que tem esse dom, irmãos. Por isso que Deus já distribuiu os dons aqui na igreja, né? Eu vou falar do último grupo e vou encerrar. O grupo que diz eu sou de Cristo. Todos nós deveríamos, irmãos, ser de Cristo. Mas não da boca para fora. Mas a prática desse grupo da igreja de Corinto era uma desculpa para não obedecer líder. Para não estar sujeito à igreja e aos irmãos. Você já ouviu pessoas falarem assim, meu negócio é com Deus, meu negócio é com Cristo. Hã? Meu negócio é com Cristo. Meu negócio é direto com Deus. Sabe por quê? Que tem algumas pessoas, não estou generalizando, tem algumas pessoas que falam, chegam para você e dizem assim, viu pastor, eu estava orando, e Deus me disse que era para mim fazer isso e isso, daí eu vim aqui conversar com o senhor. Aí veja bem, quem sou eu perto de Cristo, né, irmãos? Aí qual a pergunta que você, líder, os pastores auxiliares devem fazer? Bom, mas você veio me comunicar que Jesus Cristo deu essa instrução para você, porque você já veio com o pacote pronto, se ele falou, está falado. Né? Porque tem aquelas pessoas que vêm com uma conversinha mole, olha pastor, eu orei a Deus, e é este homem que Deus me deu. É aquele rapaz que Deus me deu. E às vezes é mesmo, mas às vezes não tem nada a ver, está forçando uma barra. Entendeu? Às vezes a pessoa está querendo determinadas coisas e quer a aprovação do pastor para não ser criticado, mas ele já determinou o que ele quer. Então, eu digo para vocês que até é inútil pedir o conselho para o líder, para o pastor, se você já determinou. Se você já se aconselhou com o pastor Jesus, por que vai falar com o auxiliar, o pastor Eldanei? Né? Se ele já deu a direção, o que é o papel de um servo de Deus? Nós somos de Cristo. Mas nós recebemos instrução dos nossos líderes, porque eles foram instituídos por Deus. Eu tenho amizade e tenho acesso a todos os grupos da igreja, todas as células da igreja, todas as redes, eu estou presente, cooperando. Mas nós não podemos se fechar, irmãos, um grupo que se torna uma panelinha, como foi aqui. Eram panelinhas, só que hoje tem esse nome, né? Mas naquele tempo era esse aqui. E o grupo que dizia, sou de Cristo, eles usavam aquilo, dizia assim, se alguém falasse com eles, olha, vamos seguir este caminho aqui, vamos fazer isso aqui, porque é para a glória de Cristo, é para a obra de Deus crescer. Porque, irmãos, nós que servimos a Cristo, nós não temos que seguir a vontade própria. Se você é servo de Cristo, você vai obedecer a Cristo. E quando nós obedecemos a Cristo, nós temos facilidade para obedecer os irmãos, para obedecer o líder. O líder falou, está falado. Mas esse grupo, eles argumentavam, não, eu sou de Cristo.
E esse grupo, eles se denominavam os mais santos da igreja. Ó, eu sou assim com o homem lá de cima. Eu sou assim com Cristo. Eu tenho muita comunhão com Cristo, porque Ele fala comigo todo dia. É verdade, irmãos, o Espírito Santo nos fala, né? Mas nós temos que receber com humildade, porque nenhum de nós é perfeito. Todos nós precisamos que Deus nos dê instrução. E para finalizar, eu digo, irmãos, que esta mensagem, o intuito dela, como já disse, é para que nós cresçamos na unidade. Cresçamos, irmãos, sabendo que existe um alvo que Deus tem, um propósito que Deus tem, da Igreja Batista Betel, em Ivaiporã, e você é corpo de Cristo. Primeiro, você é membro do corpo de Cristo. Segundo, você é membro da Igreja Batista Betel, que tem alvos para alcançar, tem metas a cumprir, que Deus tem direcionado. E é preciso você dedicar os seus dons e talentos para que esta obra possa caminhar. Deus quer usar os teus relacionamentos. Deus quer usar a empresa que você trabalha. Deus quer usar a tua empresa para alcançar o perdido. Deus quer usar a tua vida de todas as maneiras, de todas as formas que você possa imaginar. Deus quer te usar. Porém, o seguinte, você tem que ter um endereço para você conduzir a pessoa que você vai ganhar para Cristo. E o endereço, a igreja, irmão, tem várias igrejas, várias denominações, melhor dizendo, vou corrigir isso. A igreja é uma só, mas várias denominações da cidade, que trabalham aquilo no alvo que Deus deu para eles, como deu para nós também. Mas aqueles que cruzarem o teu caminho, escute bem, aqueles que cruzarem o teu caminho, é porque Deus quer trazer para congregar com você. Deus quer trazer para que você ajude a cuidar daquela pessoa, que você encaminhe ela para ir para o encontro, encaminhe ela para participar da escola de líderes, para aproveitar os seus dons e talentos que tem, que geralmente, quando Deus manda, Ele tem, já tem o seu valor, já tem o seu dom, tem o seu talento natural, mas tem o seu dom revestido. Deus quer trazer pessoas, irmãos, usando você. Agora imagine, se nós fazemos parte de grupos separados, como a igreja de Corinto, como que a igreja vai crescer? Você pode sim fazer parte de grupos oficiais da igreja, que são o quê? As células, com o intuito de comunhão. Mas também, irmãos, se a pessoa falar assim, eu me sinto bem naquela célula, pode ir. É mais perto da minha casa, né? Eu me identifico muito com aquele líder lá, amém, tomara que dê tudo certo, né? Amém. Mas nós sabemos que no caminhar da carruagem, irmãos, as coisas começam a acontecer, os obstáculos surgem. Mas quando nós somos convertidos a Cristo, o que vai acontecer? Nós caminhamos num alvo. Deus tem um alvo para você como indivíduo, mas também tem um alvo para você na cidade de Ivaiporã. Posso ouvir um amém? Então, queridos, essa mensagem, eu tinha a segunda parte, que continuando na outra parte, onde que Paulo chama a atenção deles, né? E diz que a prática deles é de mundanos e tal, mas nós não vamos nessa parte. Eu quero ficar nessa primeira parte, mas o apelo nosso é esse: vamos estar unidos. Vamos eliminar da nossa vida tudo aquilo que causa divisão. Eu quero que você, ao voltar para casa, ou essa semana, faça uma listinha num caderninho teu, só teu, de tudo aquilo que você detectar que está atrapalhando a tua comunhão com os irmãos, com a igreja. Se tem alguma coisa que está desagradando você escreve uma listinha para você mesmo orar sobre isso. Talvez tenha uma barreira que você fique incomodado com determinada pessoa, determinado pregador, determinado obreiro, determinado irmão. Faça uma listinha e reconheça, tire as máscaras diante de Deus e diga assim: Senhor, eu estou errado, porque eu estou servindo a Ti, Senhor, mas o meu intuito é servir o Senhor e respeitar líderes, honrar os irmãos. Porque, irmãos, se alguém diz assim, eu sou de Cristo, mas não consegue honrar o seu irmão, o seu líder, ele não é de Cristo não, é só da boca para fora. Esse grupo fazia isso. E nos dias de hoje, irmãos, o mesmo espírito que atuava nesses grupos lá, eles não faziam, alguns daqueles não faziam por mal, era por falta de instrução. Continuam agindo hoje, mas
Nós temos que dar um basta nisso, sabe por quê? Porque Deus quer multiplicar esta igreja. Vamos colocar em pé? Deus quer multiplicar a igreja através da tua vida. Seja um multiplicador. Seja um daqueles que traz solução, mas não causa problema. Não aumenta o problema. Não seja o problema, mas seja a solução. E para você que está assistindo esse vídeo no nosso canal, talvez não está indo em alguma denominação, está na linha, ou pertencendo ao grupo de desigrejados, a porta da nossa igreja está aberta para você. Venha. Aqui é a igreja onde nós distribuímos as tarefas, os ministérios para somarmos e assim o reino de Deus crescer. Eu quero orar com você, queridos. Nós vamos estar participando da ceia, o Ministério Louvor já pode estar se preparando aqui. Mas eu estou desejoso, irmãos, de comunhão. Que não seja apenas da boca para fora, que a gente fale assim, ó, eu te amo, irmão, te amo, irmão. Mas que as nossas ações falem mais alto do que isso. Que nós sejamos unidos, irmãos. Os primeiros cristãos davam a sua vida em prol do Evangelho.